Olá, sejam bem-vindos em mais um vídeo em nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as juntas de dilatação, que são esses espaços que nós deixamos entre os tijolos. Eles são realmente necessários? Qual o espaçamento ideal que eu preciso deixar entre esses tijolos? Quando eu tive a ideia de produzir esse conteúdo, primeiro eu resolvi dar uma pesquisada e procurar alguns vídeos sobre o assunto. Para minha surpresa, eu não procurei muito, mas eu encontrei basicamente 2 vídeos falando sobre esse assunto. Um dos vídeos de um fabricante aí bem conhecido no mercado, ele afirmou assim com bastante ênfase, né, que a junta de dilatação deve ter 2 milímetros. A distância entre os tijolos com 2 milímetros. Pessoal, essa informação ela está equivocada e eu vou provar, vou mostrar para vocês. Eu acredito que você ficará convencido do porquê que essa informação está errada. No segundo vídeo, a gente viu lá uma metodologia, né, para tentar encontrar esse espaçamento, mas também não me convenceu. Daí eu gostaria de deixar um alerta para vocês. Tomem muito cuidado com relação ao conteúdo que vocês assistem. Não dá para aplicar tudo que a gente assiste aí no YouTube. Eu vejo algumas pessoas falando aí cada barbaridade, talvez até sem má intenção, mas é complicado, né? Uma coisa é a gente fazer um vídeo recreativo, contar uma piada, alguma coisa engraçada. Mas quando a gente trata de um assunto sério que envolve muitas vezes investimento e principalmente segurança das pessoas, né, precisa ficar muito atento. Então, não que a gente seja dono da verdade, mas a gente procura passar uma informação com base aí nos princípios da engenharia e principalmente, né, aliados à experiência prática. Tá? Eu particularmente eu tenho uma preocupação muito grande aqui no canal com relação ao conteúdo. Tá? Então fica aqui o nosso alerta, né? Não acredite em tudo que você assiste aí porque é bem complicado. Mas vamos lá para o nosso conteúdo. As juntas de dilatação, basicamente, elas são necessárias por 2 motivos essencialmente. O primeiro é devido às variações de temperatura. No caso aí dos tijolos, quando a temperatura aumenta, os tijolos dilatam e aumentam de tamanho. E o oposto também é verdadeiro. Quando a temperatura diminui, esse tijolo ele sofre retração, ele diminui de tamanho. Tá? Mas aí você me pergunta, mas quanto é essa variação? Como eu faço para saber isso? É bem simples. Eu apresento para vocês aqui uma tabela que tem um coeficiente de dilatação térmica linear para alguns materiais. Tá? E dentre esses materiais aqui nós temos aqui o tijolo. Tá? Observe aí que nós temos aqui nesse coeficiente 10 a menos 6. Significa o quê? Que a gente tem aí 6 zeros depois da vírgula. É um número bastante pequeno. Tá? Referência dessa tabela aqui lá na ISO, né, a 10545. Eu tenho aqui uma fórmula, né, quanto esse tijolo pode dilatar. Então, não precisa se assustar, tá? É uma fórmula bem simples, basicamente são 2 multiplicações que a gente tem aí, né? Eu tenho aqui que a variação do meu comprimento, nesse caso aqui em metros, a gente vai fazer uma pequena alteração aí, mudar para milímetros, né? É igual ao comprimento inicial, nesse caso aqui em metros a gente vai transformar em milímetros, multiplicado pelo coeficiente lá de dilatação que a gente viu na tabela anterior, multiplicado por ΔT, que é a variação de temperatura, ou seja, o quanto essa temperatura vai variar. Conforme a gente tem a variação de temperatura, né, a gente aumenta esse valor aqui do ΔT. Então, no nosso caso aí, vamos fazer um cálculo aí, Então, pessoal, nós temos que a variação do comprimento vai ser igual
a 250 milímetros. A gente está pegando aí referência do tijolo 12,5 por 25 centímetros, então eu pego o comprimento dele 250 milímetros. Depois vocês podem calcular aí para 300 milímetros, por exemplo, para o tijolo 15 por 30, tá? Aí eu estou multiplicando aqui, ó, por 0,9 vezes 10 a menos 5. Observem aqui, ó, que eu não peguei aquele valor de referência lá do coeficiente, tá? Eu estou pegando aqui um coeficiente mais conservador ainda, tá? Eu poderia utilizar aquele coeficiente, eu estou pegando aqui um coeficiente que, no meu ver, atenderia a qualquer condição aí de solo, tá? Você pode estar utilizando um solo mais arenoso ou mais argiloso, utilizando filito, pó de pedra, enfim, qualquer variação que você tiver aí na composição do tijolo, esse coeficiente aqui ele está bem conservador. Para vocês terem uma ideia, ele está bem próximo aí do coeficiente de dilatação térmica do aço, tá? O aço seria aproximadamente aí 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? E o ΔT, a gente também está utilizando um ΔT bem grande aí, tá? Então eu estou considerando aqui que a gente fosse fazer o assentamento desse tijolo quando a temperatura estivesse aí a 0 graus Celsius, tá? E que num calor extremo esse tijolo chegaria a 80 graus de temperatura, tá? Na prática isso, assim, a única aplicação prática que eu vejo para isso, para um ΔT tão grande assim, seria num caso aí de utilizar esse tijolo num forno, numa churrasqueira, né, numa lareira. Aí pode ser que ele chegue aí a ΔT até um pouco maior do que isso, talvez 100 graus, 120 graus, mas assim, para uma construção normal, convencional, né? Principalmente aqui no Brasil, por exemplo, o ΔT aqui seria na faixa de 20, 30 graus no máximo, né? Claro, dependendo de outros países aí que tem um inverno bem rigoroso, com temperaturas abaixo de 0 graus e de repente no verão também temperaturas bem altas, talvez chegaria aí a 50 graus de ΔT. Então quando eu coloco aqui 80 graus de ΔT, já é uma variação bem grande, com o coeficiente de dilatação térmica aí também bem conservador. Observe aí, aqui a gente corta, né, a unidade, eu estou multiplicando e dividindo, então a gente corta, e eu tenho lá então que a variação vai ser igual, se vocês fazendo as contas aí, a 0,18 milímetros, ou seja, arredondando aí, nós estamos falando aí de 0,2 de milímetro, tá? Então por aqui a gente já percebe que a junta de dilatação, ela poderia ter, se eu fosse considerar somente a questão da dilatação térmica, eu poderia ter uma junta aí de 0,2 de milímetro, que é um fio de cabelo, tá? Então assim, aquele mito que o pessoal fala, né, eu deixei lá meio milímetro de junta de dilatação, aí a pessoa vem e fala, não, vai trincar todos os tijolos, porque por causa da dilatação, conversa, tá? A partir do momento que você tem lá 0,2 de milímetro aí, numa condição aqui bastante conservadora, tá? Na realidade, na prática, ele vai variar muito menos do que isso, na verdade, tá? Porque aqui a gente está com uma situação extrema, tá? Tanto em termos de coeficiente quanto em termos de ΔT. Então, é mito, né? Mas, lembra que eu comentei lá que são dois fatores que justificam as juntas de dilatação. Então, assim, ó, tenha em mente assim, pela questão térmica, basicamente a junta que a gente precisa aí é mínima, é de 0,18 milímetros aí no máximo.